Agora eu quero falar sobre a EDO de Riccati e a diferença que há entre ela e a de Bernoulli, como transformá-la numa equação de Bernoulli, que como a gente viu na aula passada, no vídeo passado, que se transformar ela numa equação de Bernoulli, a gente vai então poder transformá-la numa equação linear de fácil resolução. Então, como identificamos que se encontra, que foi dada então uma equação de Riccati? Como identificar? Primeiro, vai haver a derivada na tua equação, o termo que garantiria aqui, se estivesse no primeiro membro, transferindo ele para cá, a linearidade do primeiro membro. No segundo membro, há uma potência 2, mas para isso eu poderia ter uma potência aqui e ser uma equação de Bernoulli. O que diferencia é que você tem exatamente no segundo membro uma equação de segundo grau completa em y. Então você tem py quadrado, qy mais uma função r. Lembrando que os coeficientes p, q e r são funções de x ou constante. Então o que diferenciou? Esse membro não diferencia, porque eu poderia estar com ele do lado de cá. A potência poderia me dar uma equação de Bernoulli. Mas o que diferenciou é que tem grau 2, tem grau 1 e que há aqui uma outra função, uma função a mais. Então, você percebe que forma-se uma equação do segundo grau em y no segundo membro. Se a equação estiver desta forma, a gente observa o seguinte, que se eu não tivesse P, eu estaria aqui com uma equação linear. Se eu não tivesse nem Q nem R, eu estaria com uma potência aqui, então eu estaria com uma equação de Bernoulli. Se o R fosse zero, não tivesse esse membro, como eu comentei anteriormente, você simplesmente teria aqui, transferiria o meu Q para o outro lado e estaria com uma equação de Bernoulli. Mas estando ela completa, nós vamos resolver ela de uma outra forma, onde eu vou precisar fazer uma transformação, porque eu não tenho ainda uma equação de Bernoulli, mas vai ser possível transformar ela numa equação de Bernoulli. Quando que isso é possível, transformar ela numa equação de Bernoulli? É possível desde que você conheça uma solução particular dessa equação que foi dada. Então, nos exemplos, nos exercícios, vocês vão perceber, é dada a equação de Riccati e você consegue transformar numa equação de Bernoulli desde que eu te dê uma solução aí dessa equação. Então, vai ser dado. Quando for dado, a tua solução que você está procurando, ela vai ser a solução particular que foi dada, mais uma z. Então, agora eu vou começar a trabalhar na variável z. Então, o que acontece? Se você tem certeza que o y0 é a solução da EDO de Riccati, você substitui e ela satisfaz a equação. Lembra que a equação era escrita desse modo, uma equação de segundo grau em y, no caso em y0, e desse lado a derivada. Então, testando, eu tenho certeza que a minha y0 dada é a solução, porque vai satisfazer. Se isso acontecer, aí agora eu vou substituir no lugar do y por y0 mais z. Ou seja, a minha equação vai ficar escrita na variável z. Quando eu fizer essa troca, olha só. Estamos pegando na equação de Riccati. Lá era a derivada de y. No lugar do y ficou y0 e z. Então, a derivada da soma vai ser a soma das derivadas. Aqui seria py, mas como eu tenho aqui que o y é y0 mais z, estou substituindo no lugar de y, y0 mais z. Substituir aqui no lugar do y, y0 mais z. Feita essa substituição, observa aqui. Quem é o quadrado da soma? É o quadrado do primeiro, duas vezes primeiro vezes segundo, quadrado do segundo fator. Então, eu só reescrevi o quadrado de y0 mais z dessa maneira. Feito isso, eu vou perceber que alguns termos vão ser cancelados. Por quê? Nós sabemos que y0 é uma solução particular da minha EDO. Então, derivada do y0 é igual a py0 quadrado, qy0 mais r. E esses termos nós temos aqui, py0 quadrado, qy0 mais r. Então, esses três fatores, na verdade, é a derivada de y. Então, derivada de y igual a derivada de y do outro lado vai cancelar. Só sobra o quê? Vai sobrar essa derivada da z, vai sobrar o termo 2y0 vezes p acompanhando z, eu já vou jogar ele para o primeiro membro,
também vai sobrar Q vezes Z, que eu também coloquei no primeiro membro. O que não foi possível e eu deixei no segundo membro é esse momento onde P, esse fator onde P acompanha Z ao quadrado. Esse eu deixei aqui. Então, nesse formato, a maneira que ela está escrita, você já tem aqui o quê? Uma equação de Bernoulli na variável Z, onde a potência aqui, né, é N igual a 2. Então, a de Riccati vai ser transformada numa de Bernoulli, onde a potência vai ser N igual a 2. Como agora ela é de Bernoulli, basta resolver essa equação transformando ela então numa equação linear. Então, quais foram os passos da resolução? Você identifica primeiramente que realmente você tem uma equação de Riccati, com a equação de segundo grau completa aqui, né, e aqui a derivada. Identificou P, Q e R, você testa agora a solução que tem que ser dada, senão não é possível resolver, e reescreve, né, a tua equação. Você não vai novamente deduzir o y, você vai usar que o meu y vai ser y0 mais z, e que essa equação vai ficar reescrita da seguinte maneira, onde era a derivada de y vai ser derivada de z, né? Agora eu vou ter z acompanhando 2πy0 que foi dado mais q, e no segundo membro p vezes z ao quadrado. Então vai trocar por essa EDO. Essa EDO vai ser trocada por essa, tá? Feito essa troca, já que você tem aqui uma equação de Bernoulli, né, você resolve a de Bernoulli transformando ela numa linear. Você vai transformar ela em uma linear, você vai ter uma variável t, né? Então, você vai encontrar quem é t, retorna e encontra quem é z. Tendo quem é z, lembra que a solução que você está procurando é y0 mais z. Então, eu transformo numa de Bernoulli, para de Bernoulli se transformar numa linear, eu vou ter a variável t, lembra disso? Tá? Achou quem é t? Retorna, encontra quem é z, e o teu y é y0 mais z. Então, esses vão ser os passos da resolução. Então, você não precisa fazer toda a dedução, você só precisa testar que y0 é solução e já escrever a nova equação nesse formato aqui. Resolver Bernoulli por linear e fazer o retorno aí para a variável y. Esses são os passos, ok?